câmera aqui, chama-te Lígia. Não, pera que eu já tô ouvindo. Se eu não tenho internet. Você colocou aqui? Não. Por quê? Se não colocar, é pra colocar. Não. Ai, não vou nem responder. Tô ficando estressada do negócio. Vou lá e aqui o e-mail. Eu me ver. Pronto, tia Lígia tá aqui. Por que que é... Ah, Lígia. Ô, Lígia, é você que tá escrito que não pode participar. É a sua internet que tava dando problema. Não era sua? Não, não era a minha. Tá escrito não pode participar. Não é. Esquisito. Lígia, é a sua. Tá escrito que você não pode participar. André, dá um jeito aí. Você tá feito, não fez? É, provavelmente. Não, mas o do Gui também não entrou. Ei, Malu, tá difícil? O da Lígia tá parecendo que ela não pode participar. Eita, tá, tem que olhar na configuração do Instagram dela, que às vezes na configuração tem lá só pessoas que eu sigo, só pessoas que me seguem, e daí você desativa isso. Aí pode participar todos. As que seguem e as que não seguem ela. Lígia, você ouviu, né? Resolve aí. Olha, André, tá de rosto, viu? Mas assim mesmo, ao vivo assim mesmo. Sempre dá um probleminha e sempre faz parte, não se preocupa. Sim, Nas com certeza. configurações do, O que é nas legal, configurações do Instagram, tá bom? Aí tá vendo? desativa, que daí todo mundo pode participar. Então, você sabe o que é mais, assim, Desculpa, Malu. Olha no seu também, na sua configuração. não, o meu tá Tá aberto, certinho? Ah, legal. tá? O meu tá público já, faz 20 dias já. Legal. Já deixei público. Mas isso assim mesmo, e ser tranquilo. O mais importante é a data de hoje, esse trabalho bacana que você tem, essa iniciativa sua, isso é muito legal. Isso tem um valor enorme. Não, tá super Tá aí legal o Gerson, mesmo. né? O Gerson Leme, que entrou Foi também. bem difícil acontecer, com várias pessoas dizendo que participaria e deram nome. Nossa, foi super legal. E depois chegar na loja, na hora não deram para trás. Aí eu fiquei triste, mas aí deu tudo certo. A Lígia tá lá na configuração. Aí tá escrito pessoas que você segue, pessoas que seguem você ou desativar. É bom colocar no desativar, aí todos podem participar, todos que te convidam, viu, Lígia? André, você não conhece a Livinha, não conhece a Livinha? Oi? Você conhece a Livinha, não conhece? Conheço o Thiago do Centro Espírita, né? Ah, O Thiago fez algumas palestras na nossa antiga casa, o Grupo Espírita Paulo de Tarso. sim. Inclusive, da primeira vez que o Thiago foi no Grupo Espírita Paulo de Tarso, eu ainda estava lá, era voluntário de lá. Ele foi com meu amigo, com o meu diretor de mocidade, o Gustavo. O Ramos Melo? Isso. Ah, tá. Então, o Gu tá dando palestra hoje no Lar Oficina. Ah, que legal, em São Paulo. Ó, Isso aqui aí, não tem pode parar. diversidade e Eu vou sair segurança. para ver se ela entra, tá bom? Para ver se você convida ela. Tá bom. Vou Apaga tentar aí, ó. acreditar no que você está falando. Lígia, deixa eu ver. Ô, Gabi, responde as pessoas para mim. No meu Face. Onde está? Tá falando, é privacidade. Põe privacidade.
Oi, Estela. Oi, Victor. Eu estou respondendo aqui, porque as pessoas estão me chamando, perguntando aonde que está sendo a live, mas não está sendo ainda, né? A gente não está conseguindo ainda. Fala, Gel. Tá, tenta pelo celular. O que você está tentando ver? É. Então vai lá em cima. Vou tentar te chamar de novo, tá? Agora foi, Lia. Agora foi. Ê! Senhor, peraí, tudo bem, gente? Deu certo, peraí. Bom, eu vou agora colocar Lindo! o ilustríssimo aqui, peraí. Fica em pé. Tá todo mundo aí já. Peraí, eu só tô O sempre celular. acertando o tripézinho. Gente, quem é ao vivo é assim, né? Não tem como ser diferente. Acho que tá meio... Não, Tô torta aí, Malu? eu consegui fazer aqui embaixo. Eu tava lá. Oi? Tá, você tá torta. Li, Olá, você tá de ladinho. Tem que fazer o celular. Oi, Ti. Lígia, entra no seu Face e a Paty tá pedindo, perguntando onde é que tá o irmão dela. O irmão dela tá aqui no Insta. Agora que eu entrei aí, eu vou entrar no meu Face, no meu Instagram, no meu Face, para aceitar os convites, tá bom? Eu tô indo lá. Tá bom. Beijo, obrigado. Tô aqui do lado, qualquer coisa é só ir Oi, lá. Ti. oi Malu, tudo bem? Oi, conseguimos. Parabéns para nós. E aí, tá tudo certo aí? Tudo ótimo. E você, tudo bem? Não tá. Depois de muita bagunça, eu jogo as coisas pro chão e vai. Eu não sei nem onde tá meu caderno mais. As crianças devem estar achando por aí. Mas tá tudo certo. Tá bom. Vamos começar para o pessoal ver se tá entrando a galera para. Acho que a Gabi tá avisando o pessoal no Face, que já tinha bastante, que nós estamos por aqui, né? Você comanda aí. Falar um pouco. Pra... Vamos conversar um bocadinho, né? É isso aí. Vamos lá. Ô, tia, então, eu te convidei porque eu acho assim, super importante a data de hoje, né? Acho que as pessoas precisam entender a, toda a função da data, né? Não é só o dia de hoje, todos os dias é o dia de enfrentamento, né? Contra o abuso da criança e do adolescente. E isso é muito importante as pessoas se conscientizarem, porque virou, parece que não, mas tá tudo muito banal. Aconteceu no meu vizinho, o problema é do vizinho, não é problema meu, né? É problema meu sim, porque a partir do momento que eu sou cúmplice daquilo ali, né? Que eu escutei, eu sei, eu sou cúmplice, eu estou fazendo igual. Então, acho que nós, população, nós temos que tomar ciência da situação e levantar essa bandeira e fazer alguma coisa diferente. E aí pintou a oportunidade há um ano e pouco atrás
e eu resolvi entrar de frente, né? Nós temos o grupo lá do Roda de Conversa, Fronteiras da Infância. A gente vem fazendo alguns movimentos na cidade. Até era para ter acontecido a nossa caminhada, mas não aconteceu por conta da quarentena. A data de hoje era para ser uma data especial, ser diferente, uma situação que a gente estava tentando fazer no comércio, né? De mobilização no comércio todo, de todo mundo vestir uma camiseta todos os funcionários do comércio. Então era uma coisa diferente que a gente estava tentando fazer. Mas também aconteceu, continuou a quarentena e a gente não conseguiu se mobilizar. Então teve a ideia de fazer a live, né? Tá todo mundo fazendo live, falando, vamos fazer também. Vamos falar o dia 18, que é importante que aconteça, né? E aí o Thiago entra nessa. E dá toda ouvida. A palavra é sua agora, meu amigo. Boa noite a todos. Malu, eu vou te parabenizar, então, pela iniciativa. Obrigada. Como você disse, não só hoje é um dia de combate a essa prática da violência sexual infantil, mas é algo que a coletividade tem que se engajar, porque os números são muitos os casos de violência sexual contra as crianças, e inclusive a lei, eu vou tratar disso. A lei fala que é um dever de todos nós atuar no sentido de denunciar essas práticas de violência contra crianças e adolescentes. Há meios, instrumentos federais para fazer isso, como o Disque 100. O Disque 100 é um centro, um órgão responsável por recepcionar essas denúncias e encaminhá-las depois aos órgãos competentes, como o Ministério Público, Polícia e Conselho Tutelar. Então, é um dever que incumbe a toda a sociedade. E parabenizo você também, seu grupo, porque isso deveria ser discutido na nossa sociedade de maneira mais intensa. Porque, como eu disse, os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são frequentes, constantes. Há, inclusive, estatísticas, e as bases de dados não são muito confiáveis, mas que a cada 4 horas no país há uma criança abusada ou adolescente abusados sexualmente. Então, isso deveria ser mais amplamente discutido na sociedade, nas escolas, principalmente, né, para que as pessoas saibam quais os canais existentes para denunciar, para ajudar essas crianças e esses adolescentes que são vítimas de abuso sexual. Porque há 2 vertentes aí. Uma é o auxílio primordial à criança e adolescente vítima de violência sexual, e a outra vertente é a responsabilização daquele que abusa sexualmente de uma criança que comete a violência sexual. Porque isso é repetido. A pessoa que age assim não vai agir apenas uma vez. Se ela não for responsabilizada, ela vai continuar a fazer novas vítimas. Portanto, importante a intervenção das pessoas, importante a intervenção do aparato estatal para que haja a responsabilização. Queria começar conceituando o abuso sexual, Malu, acho importante. O abuso sexual infantil se dá quando um adulto ou um adolescente maior, mais velho, usa uma criança para a sua estimulação sexual. Depois, um pouquinho mais para frente, eu vou trazer a conceituação legal, ou seja, a própria lei define o que é abuso sexual, o que é exploração sexual infantil, o que é tráfico de pessoas. E os efeitos do abuso sexual de crianças pode incluir depressão, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade,
propensão a mais vitimização na vida adulta, lesão física, baixa autoestima, transtorno do sono, problemas de aprendizagem. E nas minhas pesquisas, eu vi que crianças que apresentam respostas de apoio após a descoberta apresentaram menos sintomas traumáticos e foram abusadas por um período de tempo mais curto. Não receberam esse apoio. Portanto, apoiar a criança que faz essa denúncia, apoiar a criança que nos conta que foi vítima de abuso sexual é primordial. Ela precisa receber esse apoio, ela precisa receber essa proteção. Dados estatísticos dão conta de que muitas crianças, e isso eu vejo na minha prática profissional do dia a dia, eu sou promotor de justiça que atuo na área criminal, notadamente, que às vezes a criança conta de um abuso de um padrasto, a mãe, e ela não toma nenhuma atitude, ela não toma atitudes de proteção em relação àquela vítima. E isso faz com que esses traumas já citados, eles permaneçam na vida da criança e mais, como dito, que o abuso ele não cesse, que o abuso continue. Portanto, é fundamental que toda criança necessita de carinho, amparo, proteção, cuidado, de nutrição emocional. Mas ainda mais uma criança que é vítima de algo tão traumático quanto uma violência sexual. Ela precisa, então, receber todo o apoio daquele a quem ela confidencia ter sido vítima deste abuso. E é triste notar que a grande maioria dos casos, a imensa 70% dos casos acontece dentro do próprio lar, por parentes próximos, por familiares, pais, padrastos, irmãos, tios, avós, ou amigos da família, ou pessoas próximas à família. Tá indo? Tá dizendo que o vídeo tá pausado? Não, o seu que tá pausado, Ti. O seu que pausou. O meu Mas pausou, agora não tá voltou. indo? Agora voltou. Agora voltou, Voltou? Ti. Voltou. Eu dizia, então, não sei efetivamente de onde parou, mas eu dizia que Ai, de novo. Que geralmente os abusos acontecem dentro de casa, né? De dentro da família, de parentes próximos.
Olha aqui, deu certinho. Voltou? Não tem problema. Voltou aí, né? Eu tô aqui. Aham. Vítimas geralmente são os abusadores e muitas vezes o abuso acontece dentro de casa. Vou tratar agora da parte legal, das leis que tratam do abuso sexual infantil, da violência sexual infantil. O artigo 227 da Constituição Federal, da lei máxima do nosso país, é o parâmetro para as leis infraconstitucionais que tratam do assunto. Diz o artigo 227 da Constituição que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e respeito. Portanto, a Constituição Federal representa um pacto da sociedade. Sim. Que deve encarar a proteção da criança e do adolescente como um dever que conta com absoluta prioridade. Há a UECA, que vai elencar uma série de medidas de proteção, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, vai elencar ali uma série de medidas de proteção que o Estado, que a família, que a sociedade deve dar à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade social, vítima de qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, social, violência institucional, né? Todas essas violências, então, é um dever da sociedade como um todo e do Estado protegê-las. O Código Penal, nos artigos 217A e seguintes, tratam da responsabilização dos crimes daqueles cometidos por aqueles abusadores. E o artigo 217A diz que é crime praticar qualquer forma de conjunção carnal ou a satisfação de outro estímulo sexual do agente contra menor de 14 anos. Ainda que o ato sexual seja consentido por um menor de 14 anos, é crime, é estupro, Sim. Estupro de vulnerável. Porque a criança ou adolescente menor de 14 anos não tem maturidade suficiente para consentir com a prática sexual. Por isso, vemos que ainda que haja um consentimento, ainda assim é crime. Não é necessária nem a grave ameaça, a violência para o ato sexual. Basta a vítima ter menos de 14 anos. Porque, repito, não há maturidade suficiente da criança ou adolescente para consentir na prática do ato sexual. E a ação, diz o Código Penal, é pública e incondicionada. O que quer dizer isso? Que não precisa contratar advogado, basta comunicar, basta que esse ato chegue ao conhecimento de alguma autoridade para serem deflagradas medidas para responsabilização do criminoso. Por exemplo, se a mãe ou o representante legal daquela criança, o pai, quem seja, que foi abusada, leva esse fato ao conhecimento do delegado de polícia, ele terá o dever de investigar esses fatos e, concluída a investigação, remeter este processo ao promotor de justiça. Esse inquérito policial ao promotor de justiça, que vai dar início ao processo judicial para a responsabilização
daquela pessoa. Então, a família da vítima não precisa contratar advogado, porque, como eu disse aqui, a Constituição apregoa, o Estado tem o dever de proteger a criança e o adolescente. Quando uma criança ou adolescente é vítima de abuso sexual, não só ela, mas toda a sociedade é violada. Toda a sociedade é vulnerada. E por isso é o Estado quem vai promover a responsabilização, independentemente de provocação da vítima. E é preciso tratar aqui de uma inovação legislativa que está sendo aplicada já há 2 anos. É uma lei de 2017, mas que teve vigência a partir de abril de 2008, que é a Lei 13.431 de 2017. Ela é uma lei que dispõe sobre a escuta especializada e sobre o depoimento especial. Que é isso? As vítimas, as crianças vítimas ou testemunhas de violência sexual, elas têm uma lei que vai reger o seu depoimento. Elas não são ouvidas pelo juiz diretamente no fórum ou pelo delegado de polícia diretamente. Porque esse ambiente do fórum, da delegacia, é hostil à criança, ao adolescente. E muitas vezes ela é revitimizada. Ou seja, faz com que ela relembre daquele trauma pelo qual ela passou. Então é preciso que seja feito um depoimento com o mínimo de danos psicológicos possíveis a essa criança ou a esse adolescente. E na prática, como temos feito e como a lei exige que seja feito, essa criança ou adolescente vítima ou testemunha de crime é ouvida por assistentes sociais e psicólogos do judiciário. São colocadas em uma sala que não é a sala de audiências, onde está o juiz, o advogado e o promotor. A assistente social e a psicóloga tentam estabelecer um clima de harmonia e de segurança para que aquela criança ou adolescente possa falar. Esse vídeo dessa sala, isso é filmado, essa conversa da psicóloga e da assistente social com a criança é filmado e transmitido ao vivo para a sala de audiências, onde estão o advogado, o juiz e o promotor. O juiz faz perguntas para aferir, para verificar a responsabilidade do criminoso. Essas perguntas são digitadas, vão para a sala em que está a criança ou adolescente e retransmitidas pela assistente social ou pela psicóloga. Obviamente, a vítima e a testemunha podem pedir, o seu representante legal pode pedir que o abusador, o acusado, o réu do processo, não esteja presente na sala de audiências, para que a criança fique mais à vontade, mais segura para fazer os seus relatos. Então, essa inovação foi muito importante, porque, como eu disse, o ambiente, responder para um juiz, um homem, e a vítima muitas vezes menina, ou mesmo um menino vítima de violência doméstica, não se sentia à vontade ou protegido, não estabelecia ali uma relação de confiança com o juiz para relatar o que aconteceu. E nessa escuta especializada, então, é retransmitida com todo o aparato, a estrutura judicial, de assistente social, de psicólogo, para que possa retransmitir essas perguntas à criança e para que ela possa narrar com mais espontaneidade o que realmente aconteceu, dando assim subsídios
para o juiz, para o promotor, para o advogado, verificar a culpa deste abusador. Eu falei no começo que eu trataria aqui de uma conceituação legal de violência sexual. Essa lei citada, a 13.431 de 2017, trata no parágrafo 4º de várias violências que a criança ou o adolescente podem ser vítimas. Trata da violência psicológica, da violência física, da violência sexual e da violência institucional. O tema aqui hoje é violência sexual. Está lá nesse artigo 4º a definição do que é violência sexual, que é gênero, do qual o abuso sexual é espécie. Então, a violência sexual, ela inclui o abuso sexual, a exploração sexual e o tráfico de pessoas. O que a lei diz que é abuso sexual? É toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro. Então, é presencial ou por meio eletrônico. Depois ele fala da exploração, a lei conceitua a exploração sexual comercial. O uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou eletrônico. Ou seja, é a prostituição infantil. Aquele que explora a prostituição infantil, seja por meio eletrônico ou por modo presencial. Isso é exploração sexual comercial. E o tráfico de pessoas, entendido como recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com fim de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força, ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade, ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos previstos na legislação. Então, violência sexual é gênero do qual são espécies: abuso sexual, exploração sexual e tráfico de pessoas. Todas essas formas de violência cometidas contra crianças ou adolescentes. Eu tratei aqui do depoimento especial que a criança ou adolescente tem para a sua proteção, para que ela se sinta mais confiante ao depor. Todo esse sistema legal criado, tanto para, repito, proteção da criança ou adolescente, como para responsabilização do abusador. E também trata a lei da escuta especializada. Está lá no artigo 7 dessa mesma lei de 2017. E ela fala que a escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante o órgão da rede de proteção. Ou seja, os órgãos da rede de proteção do Estado. Conselho tutelar, aqui se incluindo assistência social, psicólogos, toda essa rede de proteção para o tratamento da criança tem que se pautar por uma escuta especializada, ou seja,
profissionais especializados para tratar desses casos, para que as vítimas não sofram a chamada revitimização, para que não haja danos. É a chamada, repito, escuta sem dano. Para que não haja para que a criança ou adolescente não reviva esse trauma a que foi submetido. Se isso não for feito, se essa prescrição legal não for observada, tanto da escuta especializada, com o mínimo de dano possível, com especialistas, assistentes sociais, psicólogos, para ouvir essa criança, ou no depoimento especial, quando é a oitiva na delegacia de polícia, ou no fórum, com toda aquela estrutura que eu já tratei aqui, isso é uma violência institucional. Está lá na lei. Essas autoridades ou esses servidores públicos cometem violência institucional se não observarem esses regramentos para ouvirem as crianças e adolescentes. Porque trazem uma revitimização. A criança ou adolescente revive aquele trauma. Por isso, violência institucional. Você dizia, Malu, bem no começo da sua fala, que todos nós devemos estar engajados nisso, porque os números são alarmantes. E veja, a base de dados não é confiável. Nós não temos uma base de dados confiáveis sobre o número de abusos sexuais, que muitas vezes ocorre na clandestinidade do lar, como dito. Nós não sabemos quantos, ainda que tenhamos o Disque Denúncia com alguma estatística, mas não sabemos quantos casos viram processo, em quantos casos há responsabilização do criminoso. Não temos dados estatísticos sobre os traumas vividos por essas crianças e adolescentes que sejam confiáveis. Mas diz o artigo 13 dessa citada lei de 2017 que qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência contra criança ou adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias. Diz que sim. Ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão imediatamente o Ministério Público. Eu tenho o dever. A lei diz que a sociedade, a Constituição já dizia, que a sociedade tem o dever de comunicar às autoridades, ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, toda forma de violência contra crianças e adolescentes. O artigo 21 da Lei 13.431 de 2017, que tratamos aqui, trata das medidas de proteção que podem ser dadas à criança ou adolescente vítima de abuso sexual. Lá no ECA, no artigo 101, já tem uma série de medidas de proteção que o Conselho Tutelar pode e deve aplicar quando presente qualquer violência, não só sexual, ou negligência, ou omissão com relação aos direitos da criança e do adolescente. Mas essa lei também prevê, nos casos de violência sexual, de crime, algumas medidas de proteção que podem ser aplicadas às vítimas. Diz o artigo 21 que quando constatado que a criança ou adolescente está em risco, o delegado de polícia solicitará à autoridade judicial, ou seja, solicitará ao juiz, em qualquer momento da investigação, uma dessas medidas, ou várias dessas medidas em conjunto. Evitar o contato direto da criança e do adolescente ou testemunha de violência
com o suposto autor da violência. Por exemplo, se for um pai, se for um padrasto, alguém do âmbito familiar, a autoridade policial deve pedir ao juiz para que promova o afastamento do agressor do lar e para que ele seja proibido de aproximação e de contato com a vítima, criança ou adolescente. Tiago, Oi? não é via de regra, né? Nós temos caso, por exemplo, aqui em Pinda, que não funciona assim. Pode ser, mas ele tem um dever. A lei diz que deve ser assim. Então, se a mãe, a representante legal desta vítima, a pessoa que está ali agindo em favor da vítima, da criança ou do adolescente, deve comunicar isso ao delegado de polícia. Pode ir ao Ministério Público, ao promotor de justiça. Que a gente acompanha de perto, vamos falar assim. Claro. A criança, uma das crianças abusadas é obrigada a ir pedir bênção ao abusador, porque ele é o avô. A criança, a casa dele vive cheia de criança, e quanto mais denúncia mais faz, nada acontece. Aqui, assim, eu não sei se não é um caso que a gente sabe, né? Mas são vários que acontecem a mesma coisa. Então, por isso que eu estou te falando assim, não é se é via de regra, isso é regra, porque se é regra, tem alguma coisa errada, porque muitas vezes não está acontecendo. Isso é uma regra legal, Malu. Isso está previsto em lei. Tu lá em Caçapava, mas aqui em Pinda, certamente, eu conheço os promotores, isso pode ser comunicado à promotoria de justiça. Pode ser ligar na promotoria de justiça, porque o promotor de justiça é o destinatário de toda essa investigação. Há dias de atendimento ao público, dias e horários de atendimento ao público. Liguem no Ministério Público, perguntem o dia e horário que o promotor atende ao público, para que essas situações sejam levadas ao seu conhecimento, para que a autoridade policial tome esta medida prevista no artigo 21 da Lei 13.431 de 17, que é evitar o contato da criança ou do adolescente vítima com o agressor, com o autor da violência. Isso é fundamental, tanto para a responsabilização quanto para evitar o abuso, para evitar que o abuso continue e para evitar que a criança sofra novos traumas na presença daquele abusador. E diz mais, no 2 fala que Exatamente. ele vai solicitar o afastamento cautelar do investigado da residência ou do local de convivência. A autoridade policial, dependendo do caso, pode pedir a prisão preventiva do investigado ao juiz. Solicitar aos órgãos socioassistenciais do Estado, do município, a inclusão da vítima e da família nos atendimentos a que tem direito. Requerer a inclusão em programas de proteção a vítimas e testemunhas. Representar ao Ministério Público para que faça aquela escuta especializada, mesmo sem antes acabar o inquérito policial, ainda no bojo do inquérito policial, para que o Ministério Público entre com uma ação cautelar, para que a vítima seja ouvida com aquela oitiva sem dano, com aquele depoimento sem dano. Isso está na lei. Isso precisa ser observado. E o Ministério Público, e as pessoas têm esse direito, portanto. E o Ministério Público pode ser cientificado disso. Se a delegacia, o delegado pode ser cientificado disso. Olha, há um caso lá que eu conheço, ou há um caso na minha família, que é essencial solicitar o afastamento do agressor. E aí a autoridade tem que tomar essa medida, sob pena de incorrer em violência institucional, de não dar a devida proteção à criança ou ao adolescente. Eu até vi que você fez uma pergunta, e eu vi aqui que tem outras pessoas perguntando se pode perguntar. Acho que devem perguntar. Né? Se dá tempo da gente responder outra coisa, né? Mas eu tô aberto para qualquer tipo de indagação. Não, é legal a gente saber disso, porque assim, muitas vezes, eu sei que tem pessoas que estão assistindo, que estão vendo, que sabem do mesmo caso que eu estou falando, que convivem nesse caso que eu estou falando.
Então, por isso eu fiz essa pergunta, porque não é só um caso, mas se essa, vamos supor, esse abusador que abusou de tantas crianças está ali, está impune, então, peraí, então, olha, as vítimas, ou o poder público, ou as pessoas que estão em volta, sabem, eu acho que, assim, é o nosso dever, é como eu falei no início, é o nosso dever, diz que 100, vai na promotoria, se a gente fica calado, eu entendo que eu sou conivente com aquilo, eu sou cúmplice dele. Então, será que eu quero ser cúmplice de um abusador, de um cara que está abusando de uma criança? Então, a gente tem que parar e pensar nessa hipótese, se colocar no lugar de uma criança e pensar assim, puxa, será que dá para ficar quieto? Né? Eu, pelo menos, acho que não dá para ficar quieta. No entanto, que nós estamos aqui falando disso. E como eu li até no artigo 13 que fala da lei, né? Que é dever das Sim, pessoas. E, dever das... e é importante esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, justamente por isso, porque as pessoas não conhecem muitas vezes os seus direitos, o sistema todo de proteção, né, da criança e do adolescente. Basta ler, essa lei é pequenininha, ela é curtinha, ela tem 20 e poucos artigos só, 29 artigos, ela é pequena. E ali contém vários dos direitos ali da criança e do adolescente vítima de violência sexual. E é isso. Eu li que, constatado que a criança ou adolescente está em risco, a autoridade policial, é um dever que a lei impõe à autoridade policial, requisitará. O termo mais técnico seria solicitará, que ele solicita, ele não determina ao juiz, ele solicita ao juiz que, durante o procedimento de investigação, ele determine que você evite o contato direto, faça com que haja o afastamento cautelar do agressor do lar, pode pedir a prisão preventiva, se o caso, em última análise. Ele primeiro vai solicitar a retirada do agressor do lar se esse agressor não sair ou se ele continuar perturbando, se aproximando da vítima, é o caso de decretação até da prisão dele no curso da investigação. Então, o que eu quero dizer com isso é que há um sistema legal de proteção à vítima e de responsabilização do criminoso. E se isso não está sendo aplicado a contento, as pessoas devem procurar os órgãos responsáveis pela responsabilização deste criminoso e pela aplicação dessas medidas. E o Ministério Público está agora, durante o período de pandemia, de isolamento social que o fórum não abre, tem um site do Ministério Público, www.mpsp.mp.br, em que se pode acessar, inclusive, o e-mail da Promotoria de Justiça de Pinda e relatar isso. No caso do fulano de tal, ele está sendo investigado por violência sexual, continua em contato com as vítimas e possivelmente vitimando-as outras vezes. E aí, o Ministério Público, o promotor de justiça é obrigado a dar a resposta a esse e-mail. Então, tem lá no site do Ministério Público, do Estado de São Paulo. É possível, então, mandar um e-mail nesse período de pandemia, em que o fórum está fechado, porque os nossos trabalhos continuam, ainda que em home office, em casa, os nossos trabalhos continuam. E é legal porque é muito fácil entrar. É só procurar, né? Põe lá Ministério Público, Estado de São Paulo, jogou no Google isso, aparece, você põe a cidade que você quer. Tem lá o e-mail da promotoria. Pindamonhangaba, vai aparecer o e-mail de cada um e cada setor, né? Isso é muito fácil, porque aparece o setor da criança, da infância, da vara da infância. Ou se não, se tiver um e-mail único, muitas vezes tem um e-mail único, daí tem um secretário das promotorias, e o promotor encaminha para o promotor com atribuição, encaminha o e-mail para o promotor com atribuição na infância. Ou criminal, né? Com atribuição criminal. Daqui de Pinda tem separado. É separado. Então, há esses meios de pedir, de solicitar aqui a aplicação da lei, né?
todas essas medidas possíveis e necessárias para a proteção integral da criança e do adolescente. Porque lembrem que a Constituição diz, né, que os direitos da criança e do adolescente eles contam com absoluta prioridade. Mais algum questionamento de alguém? Sim, você sumiu. Oi? A Luciana disse que estava sem som. Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Não. Sumiu. Não está ouvindo? Você também não me ouve? Eu te ouço.